Entrevista do dia. Muito bem, o momento mais esperado de hoje. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Felipe Luiz. Ele veio falar das propostas irônicas que ele enviou à Câmara Municipal de Araçatuba para a criação de datas comemorativas. E eu olhei aqui, cara, vou pedir para ele citar daqui a pouco as leis. Ô Felipe, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, tudo ótimo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, quando você protocolou esse documento na Câmara, Felipe? Esse ofício foi protocolado no dia 7 de junho, a sexta-feira retrasada. Bem recente, então. Isso. E aí, por que, você protocolou? O que te levou a tomar essa atitude? Então, daí eu queria responder essa pergunta contando uma pequena história, que eu sou advogado e semana passada eu atendi uma cliente, paciente da Santa Casa, que me reportou que foi submetida a uma cirurgia sem a anestesia adequada. Que cirurgia, desculpa? E eu perguntei a ela qual cirurgia que tinha sido, imaginando que fosse alguma coisa superficial, pouco invasiva, e ela me relatou que era uma cesárea. Cesárea? Então, uma mulher foi submetida a uma cirurgia de cesárea sem a devida anestesia. Eu gostaria muito de poder contar todos os detalhes aqui, mas é uma coisa tão perturbadora que eu acho que as pessoas desligariam o rádio. Entendi. Então, mas o que eu quero com essa história? Enquanto essa mulher e diversos outros cidadãos de Araçatuba estão sofrendo na Santa Casa e no sistema de saúde público no geral, a Câmara de Araçatuba está promulgando o Dia do Saci Pererê, o Março Amarelo, o Julho Alaranjado. Teve até agora uma nova lei lá, que era o mês fúcsia, né, da furta-cor. Eu nem sabia que cor que é essa, mas acabou já as cores lá da caixa de lápis dele. Eles estão inventando outras cores. Aí por aí vai. Vários atos inócuos completamente alheia à função fiscalizatória que ela deveria estar fazendo em relação a esses atos. Perfeito. E aí essa ação, essa sua atitude, irônica com essas novas datas, ela foi uma iniciativa sua ou também de outras pessoas, de um grupo que te levou a fazer isso? Olha, eu dei a ideia lá no meu Instagram, que eu tenho um Instagram onde que eu falo de política e tem uma pequena comunidade ali já também, né? Qual é o Instagram? É @felipeluiz.br. Ô Jonathan, acha e coloca no ar, por favor. Então, daí eu vi essa matéria, daí eu publiquei e falei, é disso que Araçatuba precisa, né, pessoal? De mais leis que criam datas, comemorações. Então, eu resolvi pedir sugestões para o pessoal. Falou, me mandem sugestões para a gente oficiar a vereadora, para a gente ajudá-la nessa difícil missão de criar datas, porque deve ser difícil em escolher entre todos os objetos, todas as coisas do mundo, você pensar para protocolar algum projeto de lei, né? Então começaram a mandar as sugestões, e isso foi tomando corpo e eu acabei colocando no ofício e de fato enviando para a vereadora para justamente chamar a atenção. Você enviou para uma vereadora? Para uma vereadora que é a campeã de projetos nesse sentido, né? Foi com base numa reportagem da Alessandra Nogueira que eu fiz isso. E daí resolvemos enviar para essa vereadora para chamar a atenção justamente de que a Câmara não faz a sua função institucional, não cumpre sua função institucional, que é fiscalizar o Executivo, porque a base de vereadores lá, 12 vereadores, trocam o cargo na administração. Então, se eles não têm como fiscalizar, porque o prefeito não deixa, eles precisam arrumar outra coisa para fazer. Aí eles ficam brincando de legislar, a criação do dia tal, todos os projetos inócuos, que só consomem um tempo da sessão, que poderia estar sendo usado por coisa mais importante. Então, a gente fica nesse cenário. E aí você sugeriu 10 datas. Fala pra gente uma a uma, quais são elas, datas irônicas. Vamos ver, a sugestão tem uma minha aqui, que eu vou falar qual é, mas aí tem outras também. Primeiro é o dia do Mr. Pompeu, que eu acho que o pessoal da geração dos anos 2000 ali, que é na Avenida Pompeu de Toledo, vai lembrar uma figura muito carismática que tinha lá. Parava no seu Del Rey, e então, o dia do Mr. Pompeu. Aí tem o dia do gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo contra a Juventus, que é um dia para relembrarmos a emoção única que sentimos quando o Robozão desafiou as leis da gravidade para decidir o jogo em uma bicicleta perfeita. Aí tem o dia do sashimi caipira, dia da compra de carros com dinheiro da Covid,
que foi aquele episódio lá durante a pandemia, lá que veio uma verba. A prefeitura recebeu um dinheiro. E compraram carros, a gente foi manchete nacional, mais uma vergonha para nossa cidade, né? Aí tem o dia dos dias de comemoração de alguma coisa. Por que não termos um dia para comemorar o dia de comemoração? Aí tem o dia da demolição do Hospital Modelo, o dia do AIA, da Segunda-feira Santa, afinal, porque... Segunda, afinal, porque apenas a sexta-feira seria santa. Aí tem o dia do vereador Almir. Bom dia, minha querida Araçatuba. Aí tem o dia também, o dia do multar não resolve, que é aquela frase icônica do comissário-geral da agência reguladora da Samar, que após a Zona Leste ficar 4 dias sem águas, ele foi na Câmara lá e falou, multar não resolve, porque vai saber, né, por quê. Enfim, são essas as sugestões. Entendi. Bem, eu coloquei uma pergunta aqui que obrigatoriamente eu tenho que fazer. É assim, embora a gente já saiba a resposta, mas eu gostaria que você se estendesse no que precisar em como avalia a atuação dos vereadores de Araçatuba atualmente. Eu não estou falando apenas em ano eleitoral, estou falando na atual legislatura, os últimos 4 anos. Eu acho que tem 3 vereadores que cumprem a sua missão lá de representar o povo, que são o Lucas Anata, o vereador Arlindo e o Boato, que não têm cargos de administração, então eles não são reféns do prefeito, então eles de fato representam o povo que os elegeu. Perfeito. Os outros 12 lá são representantes do prefeito, são comissários do prefeito e fazem o que o prefeito mandar. Então, aí prova disso é qual lei que o executivo mandou para lá que não foi aprovada, ou qual lei que o executivo não quis que foi aprovada. Então, o executivo tem controle total do legislativo, o que coloca a gente numa semi-ditadura, né? Porque ditadura é um sistema onde que uma pessoa faz as leis e um outro sistema onde que a pessoa não tem direito para opor contra o Estado. A gente tem um judiciário ainda que é livre porque o prefeito não controla, mas o prefeito tem controle total do processo legislativo, então é uma semi-ditadura, que ditadura vem do latim dictare, ditar o que é lei, que é o que o prefeito faz na Câmara. Então a Câmara é absurdamente omissa. E eu queria até falar do grosso da produção legislativa de Araçatuba, que a maioria, 90% dos projetos são ou nome de rua, ou são dia de homenagem a algum profissional, daí temos radiólogos, médicos, professores, advogados, veterinários, até onde a imaginação levar. Aí, que mais? Os meses coloridos, janeiro branco, maio amarelo, e também tem aqueles que eu falo que é tema livre, que não é nada disso daí, eles vão inventar o dia de homenagem a alguma coisa. Daí vamos lá, segure-se na cadeira. Tem lá, aqui em Araçatuba, tem um dia, isso são projetos de lei aprovados, são leis aqui em Araçatuba. Dias municipais da matemática, do hip hop, do abraço, do cliente, do Rio Tietê, dos ostomizados, dos mensageiros do evangelho, da escola, da caminhada, Marcelo. Você que faz caminhada aí, esse daqui é para você, sinta-se feliz. Cara, vale lembrar que assim, essas datas elas já existem mundialmente, já existem nacionalmente. Aí o cara vai lá e cria uma municipal só para colocar o nominho dele e dizer que ele fez alguma coisa. Exato. Daí, essa daqui também é icônica, Dia das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Você tem algum colega lá, chega nesse dia e fala assim, muito prazer, meus parabéns, esse é o seu dia. Daí tem um monte aqui, Deixa eu dar uma olhada nesse livro. O Felipe Luiz, ele tá lendo, e aí eu penso que é muito interessante. Olha só, o Felipe Luiz, ele tem um livro, Jonathan, coloca aqui, não tá no ar já? Olha só, Leis Bizarras de Araçatuba, segunda edição, Felipe Luiz de Oliveira, prefácio de Vinícius Poit. Olha, que atualmente é deputado pelo Novo, não é? Ele saiu da Câmara dos Deputados para ser candidato a governador de São Paulo. Aí ele não foi eleito, mas ano que vem ele deve voltar. O Vinícius, que é filho, inclusive, do Wilson, que semana passada esteve aqui, e ele, o Felipe Luiz, já foi, inclusive, do Novo, então eles se conhecem pessoalmente, inclusive, né? Sim. O Wilson, quando ele esteve aqui, me mandaram fotos de passagens anteriores dele, vindo como representante do Novo, e você está nas fotos, inclusive. Então, a participação política de Felipe Luiz não é de agora, não é porque ele é pré-candidato a vereador, hoje pelo DC? Isso, Democracia Cristã. Pelo Democracia Cristã, que alguém vai poder acusá-lo de agora que é pré-candidato, está tomando providências. Não. Ele já vem com uma participação política, e eu vou perguntar isso para ele, quando é que começou o seu interesse pela política, Felipe?
Olha, essa é uma história um pouco curiosa, porque eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro de ter despertado alguma coisa, algum interesse, foi quando eu tinha uns 9, 10 anos, meu avô morava ali perto do IE, e na época tinha as eleições ali perto, nas votações ali perto, e as ruas ficavam cheias de papéis. E eu já aprendia na escola que não se deve jogar papel no chão. Sim. Daí a gente brincando ali naqueles monte de papel, daí eu pegava os papéis lá e não me entrava na cabeça. Eu falei assim, mas como que o pessoal quer ser vereador, alguma coisa assim, se ele tá jogando papel no chão? Como você vai votar em alguém que tá jogando papel no chão? Então ali foi a primeira vez que eu notei algum descompasso entre o certo e a política, sabe? Que não batiam, as coisas não batiam, que era uma coisa que não fazia sentido lógico. Então, a partir daí, eu sempre comecei a me interessar por artigos de jornal, essas coisas assim. Daí eu fui entrando nesse caminho. Entendi. O seu primeiro partido político? Foi o PSDB. 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 Isso foi Todo mundo tem um passado negro, né? Isso foi mais ou menos em que ano? Foi em 2016. Foi 2015. 2015, porque a gente... Em 2013 teve aqueles protestos nacionais que culminaram nos protestos contra a Dilma. Sim. Então a gente organizava isso aqui. Então a gente queria tirar o PT. E na época a juventude do PT municipal aqui também era o governo do Cido Sério, que a gente fez oposição também. Tinha uma juventude muito forte e não tinha outra juventude partidária para fazer frente. Então eu fui ao PSDB com alguns amigos pra gente tentar criar uma juventude e conseguir disputar as eleições com o PT. Naquela época eu nem pensava em ser candidato ainda. E daí a gente entrou na campanha apoiando o Dilador, no primeiro mandato dele, né? Uhum. Então foi aí que eu me filiei ao PSDB, mas logo saí do PSDB e me juntei ao Partido Novo. E aí do Novo você veio pro DC? Não, pro Patriotas, que eu disputei a última eleição do Patriotas, aí agora no DC. De base de apoio do Lucas Zanata. Então você já disputou outra eleição? Sim, sim. Para vereador também? Para vereador. Então tá na sua segunda terceira eleição, já disputei uma para deputado estadual, para vereador, sim, não me lembrava pelo Partido disso. Novo. Entendi. E aí é lógico que tem... Rodrigo Andolfato entra pelo meu WhatsApp particular e diz o seguinte: entrevista imperdível com o Felipe Luiz, e sobre a saúde, ele está lembrando aqui, Rodrigo, algo que o Felipe Luiz já falou. Lembremos que na época da pandemia, o prefeito preferiu comprar carros a investir no combate à doença. Porque, segundo o prefeito, segundo palavras do Andolfato, o prefeito teria dado a sugerir naquela época que se as pessoas pegassem Covid, iriam morrer mesmo, enfim, é isso. Então, mais de 100 mortes nas mãos de quem escolhe mal. O Rodrigo está colocando tudo no mesmo saco, inclusive quem votou no Dilador. Bem, minha opinião é diversa, mas não entrarei agora, porque senão deixo o Felipe Luiz... Não entrarei nesse debate, senão vou deixar o Felipe Luiz sem tempo para falar aqui, né, sobre as propostas dele. E aí, neste seu livro, que eu estava vendo que é de 2022, Leis Bizarras de Araçatuba, você falou que já está esgotado, né? Vou te pedir a gentileza de você me enviar o PDF, claro. E aí quem me pedir, eu compartilho. Claro. Quando você fez este livro, você já tinha esta percepção de que as coisas não estavam funcionando bem em Araçatuba. Sim. De lá para cá, pelo jeito piorou? Sim, eu acho que eles estão no mesmo nível de relevância, eu acho que não dá para piorar mais. Eu acho que a Câmara já abriu mão de todas as suas funções, então piorar mais eu acho que não dá. Felipe, eu me lembro que quando da eleição passada, municipal, muita gente dizia, e eu também, que era preciso renovar a Câmara, porque a Câmara anterior não era muito boa. E aí houve uma renovação. 9 vereadores entraram, né? 9 de 15 é uma baita renovação. E parece que piorou. Você tem esta percepção também? Eu acho que se mantém o mesmo grupo político desde a época do Cido Sério ali, a base, portanto é que era um PT, tinha uma base política na Câmara, entrou o PSDB, é a mesma base, porque sinaliza que PT e PSDB são a mesma coisa, o mesmo modo de governar. Então... Piorar não piorou, tá do mesmo jeito, ruim do mesmo jeito. Daí eu acho que eles acabam trocando cargos com a prefeitura e vejam que são políticos, os novos, de diversas matizes, né? Tem um do LGBT, tem outro que era do movimento social,
Tem Causa outro, Animal. Causa Animal, tem outras. Então você vai, tem até o Patriota Cristão, o Combo Militar, o Coronel Guimarães também, que entrou com uma pauta conservadora. E daí todos acabam votando da mesma forma, se equivalendo lá nos votos, votam igual os outros que já estavam ali, porque eles entram nesse sistema de cargos. Para eles ali, a Câmara ali é uma boa vaca que lhes fornece o leite. Então eles tentam extrair do mandato algum benefício pessoal, porque só tem benefício pessoal em você designar alguém para trabalhar na prefeitura sendo vereador. Porque como você vai designar alguém se você tem que fiscalizar aquele alguém? Aí, novamente, o cão não morde a mão que o alimenta. Por isso que fica nesse sistema que está prejudicando demais a população e vide a questão da saúde. E poderíamos falar de comércio, de economia, renda média de Araçatuba vem diminuindo. Então, a gente está entrando num buraco e talvez não vai ter volta mais. Olha, eu quero fazer dois comentários. Primeiro, lembrar aos ouvintes que o vereador Arnaldinho, que faz parte da bancada, esteve aqui no ano passado e admitiu, em entrevista, e é só procurar na internet, que disse assim Arnaldinho, todos os vereadores que fazem parte da bancada do prefeito têm, ao menos, 4 cargos na administração municipal. Então você veja, e aí eu perguntei para ele se havia rachadinha, ele fala que não, que ele indicou pessoas técnicas para as funções, enfim, para tentar ajudar, aquela coisa toda, que um discurso que a gente já conhece, mas o fato é que quando você chega, por exemplo, na atual situação em que você tem tragédias na saúde e você precisa investigar função primordial do vereador, como você tem uma bancada com 12, você não consegue criar uma CPI. E aí Felipe Luiz estava me dizendo que ele e um grupo ideologicamente e politicamente alinhado está pensando em, se os vereadores não criarem uma CPI formal, oficial do Legislativo, vocês pretendem criar uma paralela? Exatamente. A Sol, ativista do autismo, convocou um protesto hoje para a Câmara para pedir a instalação dessa CPI. Só que eu acho que como os 12 vereadores da base do prefeito são comprometidos demais com o prefeito e de menos com a população, eles não vão se movimentar como eles não estão se movimentando até agora. Então eu pensei, por que nós não criamos nossa própria CPI e produzimos relatórios, entrevistamos as pessoas, relatamos tudo que ocorre na saúde, fazemos uma checagem no fórum, quais as indenizações que já foram pagas, quantos processos há, e alugamos o plenário da Câmara, porque aquilo lá é nosso, a gente pode reservar, e colocamos essas pessoas que estão sofrendo na mão de carniceiros na saúde, dessa balbúrdia que está aí, lá na tribuna para contar a história delas ali, entendeu? E inspirado naquela questão do Sul, é o povo pelo povo, a gente não pode ficar esperando a boa vontade deles, e eu tenho plena convicção, se a gente instalasse a CPI popular, uma comissão popular de inquérito, se a gente instalar isso, a gente vai produzir um relatório muito melhor do que o pessoal do Problema e do plenário poderia fazer. Olha aí, então olha só, hoje serão 2 ações de pessoas, de cidadãos araçatubenses inconformados com a gestão da saúde municipal. A primeira ocorre daqui a pouco, das 10 às 11 da manhã, em frente ao pronto-socorro municipal. Familiares que tiveram parentes que morreram no pronto-socorro nos últimos tempos estarão lá em frente com cartazes, com cruzes, no que dizem que será uma manifestação silenciosa e pacífica, cobrando à administração pública providências no que eles classificam como descaso da gestão pública atual com o pronto-socorro municipal de Araçatuba. E uma segunda ação, Felipe Luiz está nos contando aqui, hoje à noite, no plenário da Câmara Municipal, por pessoas também inconformadas com o estado de coisas que está acontecendo nesta área que é primordial para toda e qualquer pessoa, que é a saúde pública. Então, fica aqui o meu abraço, inclusive, a Sol, Solange Neri, Sol ativista do autismo, com quem conversei bastante durante o final de semana. A Sol é amiga da Adriana Leite, a mulher que na quinta-feira da semana passada, aos 49 anos, morreu. E aí a filha dela, a Gabriela, foi para as redes sociais, postou vídeo, inclusive, dizendo que estava com a mãe no pronto-socorro e para ela, a filha, a mãe morreu no pronto-socorro.
Depois, inclusive, houve manobra de reanimação da Adriana no pronto-socorro, chamaram o SAMU, a Adriana foi levada para a Santa Casa e lá, na Santa Casa, constatada oficialmente a morte dela. Segundo informações que correram nas redes sociais e aplicativos de mensagem, a Adriana estaria com pneumonia e em uma das passagens, foi ida e volta ao pronto-socorro municipal, foi receitado a ela Rivotril. A mulher estava com pneumonia. E aí, quando ela morre na Santa Casa, a Gabriela vem a público dizer que não, que a mãe dela morreu no pronto-socorro. Enfim, que isto seja investigado. Então haverá 2 manifestações hoje, umas 10 horas da manhã em frente ao pronto-socorro e outra lá hoje à noite no plenário da Câmara Municipal, na sessão de hoje, para que os vereadores da bancada, principalmente, tenham o mínimo de sensibilidade para com estas famílias que tiveram entes queridos. Vale lembrar, 137 mortes no pronto-socorro de Araçatuba nos últimos 2 anos para pessoas ligadas à administração municipal e que recebem muito dinheiro, inclusive, para fazer divulgação dela e contra adversários políticos, né, para dizer que a saúde de Araçatuba está em ordem, que a saúde passa por esses problemas no Brasil todo, como se isso fosse um alento para as famílias que tiveram entes queridos mortos no pronto-socorro municipal. Mais uma vez, eu sugiro para que essas pessoas que dizem isso, né, mesmo apoiadores aí muito bem pagos pela administração municipal, vá hoje às 10 horas da manhã ao pronto-socorro e fale olhando no fundo dos olhos dos familiares que perderam parentes mortos no pronto-socorro. Diga isso olhando para eles. A saúde aqui está em ordem, está na média do Brasil e que eles têm que ficar conformados, resignados com esta situação. Felipe, se me perdoe essa interferência na sua entrevista, mas realmente hoje é um dia que isso precisa ser feito. São 9 horas e 16 minutos. Eu estou falando aqui com o advogado Felipe Luiz, que é pré-candidato a vereador de Araçatuba pelo DC, o Democracia Cristã, e obviamente que tem gente me perguntando: interessante, está muito boa a entrevista dele, ele fazendo as críticas, mas pergunte ao Felipe Luiz quais são aí as propostas dele, ou ao menos as principais, como pré-candidato a vereador de Araçatuba. Olha, inicialmente, ter uma conduta que não seja submissa ao executivo. Isso daí eu acho que é o pressuposto de qualquer vereador para poder ter qualquer proposta. Mas, em relação às propostas de fato, eu defendo uma reforma administrativa na Câmara. Na Câmara, lá, você pegar o cargos e salários, lá são coisas completamente fora dos preços de mercado, então a gente precisa de uma reforma administrativa na Câmara. Uma reforma administrativa na Prefeitura, para extinção de vários cargos comissionados que tem um excesso de cargos comissionados, secretarias, a gente tem mais secretarias. Por exemplo, a Argentina tem 8 ministérios, nós temos 23 ou 21 secretarias, não me recordo agora. Hoje, na verdade, são 19. Se você entrar no site da Prefeitura, lá existe uma relação de 20, mas uma não é propriamente uma secretaria, é o Fundo de Solidariedade, né? Então, são 19 atualmente em Araçatuba. Sim, perfeito. Um excesso de secretarias que podem ser enxugadas. E com esse dinheiro que a gente parar de torrar com politicagem, com grupinhos políticos, a gente começar a devolver às pessoas de Araçatuba. Os empresários, pequenos empreendedores são achacados com impostos, com burocracias. A gente tem que dar liberdade para eles e desfazer todos esses aumentos de impostos que vieram na gestão do dilador. Que veio primeiro o IPTU, aí veio taxa do lixo, aí veio veio uma série de coisas, que vão minando a faculdade dos empreendedores, dos empresários, de exercerem a sua atividade e gerar riqueza para Araçatuba. Eles são o grosso da nossa arrecadação. Acho que 70% do recolhimento de imposto de Araçatuba é ISS, são os pequenos empresários, pequenos produtores. Então a gente tem que ter um olhar mais agudo em relação a isso, para o setor de serviços e dar facilidade para eles. Esse é o cerne das minhas ideias, da minha proposta. Vale lembrar que atualmente, para este ano, existe uma previsão orçamentária de receita em Araçatuba superior a R$1 bilhão. A maior parte destes recursos vem de impostos. Nunca a Prefeitura de Araçatuba teve um volume tão grande para fazer investimentos. E a atual administração, inclusive, desde o primeiro mandato do atual prefeito, diz que dinheiro tem, falta
gestão. Exato. E atualmente dizem que na saúde, quando a legislação pede um mínimo de investimento de 15% do orçamento, a prefeitura diz que coloca 25% e mesmo assim não dá conta. Né? A gestão, então... E coloca 25, mas os funcionários lá, por exemplo, uma que foi exonerada ontem, eu acredito, tem mais 2 parentes que trabalham lá. Então, o que adianta você gastar 25 se você gasta 25 né? Pagando salário pra gente ali que sem qualificação? Então, não vejo ponto. Eu acho que você gasta 25, era melhor gastar 15 desde que fosse aplicado rigorosamente na destinação final, que é prover uma saúde de qualidade às pessoas. E não colocar ali funcionários para fazer politicagem com o vereador. Não é? Olha, a participação hoje está grande aqui na nossa live. Então, o Zé Roberto Campos, que é pré-candidato a prefeito, no caso pelo Novo, entra e diz que realmente... perdão, prefeito. Ó. Olha eu elevando seu status aqui, Zé Roberto. Quem sabe, né? Quem sabe, ainda dá tempo. A vereador, José Roberto Campos, pré-candidato a vereador de Araçatuba pelo Partido Novo, diz que os vereadores precisam parar de se vender a prefeitos e exercerem o seu propósito, que é fiscalizar, acabar com cargos em excesso também, revisar o administrativo e o executivo. Está alinhado com você, hein? Está brigando pelos seus votos. Com certeza. É um prazer que tenha um candidato assim. Renata Mazei também, do Novo, também pré-candidata a vereadora, dizendo que eles precisam honrar os votos confiados e não ao prefeito. Uma vergonha a bancada. Márcia Trevisan participando, Ricardo Corte. Jonathan Alves, eu não consigo ver o restante dos comentários, aqueles lá dos principais ou todos. Dê uma olhada aí para mim, se tiver algum que você classifique como relevante, você me fala, porque eu não estou conseguindo olhar aqui. Eu parei no Ricardo Corte, Márcia Trevisan, Zé Roberto Campos, Renata Mazei. Mas bombando, e olha que hoje nem tem sorteio. Quando tem sorteio, a gente sabe que o bicho pega aqui para a gente colocar todo mundo. Mas enfim... eu entrevistei hoje. Felipe, deixamos de falar alguma coisa que você queira ressaltar? Não, tá perfeito, Marcelo. É só conclamar o cidadão de Araçatuba que pode se indignar com isso ainda, ou os que não estão ainda anestesiados achando que sempre é assim, conclamá-los a fazerem alguma coisa, a se juntarem a quem faça, não necessariamente a mim, mas outros candidatos a vereadores, pré-candidatos estão participando aí, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, que participe, não abdique da política, não abdique de Araçatuba, porque a gente teve uma história de vanguarda, de precursor, e agora a gente está nessa mediocridade, sendo só manchete negativa. Então eu acho que se a gente olhar para o nosso passado, a gente deveria voltar os olhos para o nosso passado, e isso não necessariamente significaria andar para trás, mas sim para frente. Entendi, deixa eu ver aqui. Agora não dá... Não dá para eu creio que seja uma pergunta que esteja fora. Depois eu vou passar para o Felipe, não dá mais tempo de a gente responder. Estão perguntando sobre Bitcoin, outras coisas, mas eu vou retransmitir essas perguntas a você, mas estão também lá no meu Facebook, na minha página, e aí o Felipe vai poder dar uma olhadinha e em querendo responder aos questionamentos. Felipe, te agradeço. Olha, quero dizer a todo mundo então, vamos lá. Hoje, 10 horas da manhã, tem manifestação em frente ao Pronto-Socorro Municipal de familiares que tiveram parentes mortos no PS. À noite tem manifestação, muito provavelmente, manifestação também destas mesmas pessoas e outros indignados com o estado atual de coisas na saúde municipal lá na Câmara, na sessão. Eu quero deixar aqui uma dica para você que está nos ouvindo. Felipe Luiz ficou de me mandar o PDF do livro dele, Leis Bizarras de Araçatuba, que foi editado em 2022, ele me mandando. Quem quiser, eu vou compartilhar com todos vocês. Eu conversei hoje com o advogado Felipe Luiz, que é pré-candidato a vereador de Araçatuba pelo DC, o Democracia Cristã. E já saiba desde já, Felipe, que até a eleição você vai voltar. Se não voltar aqui no Jornal da Manhã, vai no Panorama Político de sábado, o último sábado foi muito bom, inclusive, para que a gente fale aí de forma crítica sobre a política de Araçatuba. Muito obrigado, fico muito feliz. Valeu, bom dia, bom trabalho. São 9 horas 23 minutos. Jornal da Manhã, Araçatuba.